Bora lá, fiel, domingão com muitas novidades aqui no Corinthians. E que história é essa aí do Dele Alli vindo pro Corinthians? Bora ver aqui a matéria especial falando da possível vinda de mais um jogador inglês pro Corinthians. E na sua opinião, Dele Alli caberia nesse elenco do Corinthians? Comenta aí, deixa sua opinião aqui nos comentários. E vê também a repercussão internacional que o Timão ganhou com a chegada de Jesse Lingard. O vídeo tá bem legal, curta aí, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos falar de Timão e Coxa? Ó, um terceiro lugar, outro na 12ª posição. E eles também se enfrentam pelo brasileiro agora, né? O Corinthians com muitos reforços, agora o Curitiba. É melhor nem comentar, aliás, vamos comentar sim, viu? Vamos falar do Curitiba sim. Bora pra matéria. O Sport Clube Corinthians Paulista segue atento ao mercado de transferências e pode não parar apenas na contratação do inglês Jesse Lingard. Nos últimos dias, um nome começou a ganhar força nas redes sociais entre os torcedores: o meia inglês Dele Alli, que atualmente está livre no mercado. A movimentação começou principalmente entre a própria fiel torcida. Nas redes sociais, muitos torcedores passaram a pedir a contratação do jogador, que tem um histórico importante no futebol europeu e ficou conhecido mundialmente durante sua passagem pelo Tottenham Hotspur, quando foi um dos principais destaques da Premier League. E existe um fator interessante que ajuda a alimentar esse tipo de especulação: o novo perfil internacional que o Corinthians começa a construir no elenco. Nos últimos meses, o clube passou a investir em jogadores com experiência no futebol europeu. Primeiro chegou o atacante holandês Memphis Depay, um dos nomes mais conhecidos do elenco. Depois veio o marroquino Zakaria Labiad, que rapidamente ganhou o apelido carinhoso de Zaca da Fiel. E agora, mais recentemente, o Timão anunciou oficialmente a contratação de Jesse Lingard. A chegada do meia inglês gerou grande repercussão não só no Brasil, mas também fora do país. Afinal, Lingard construiu boa parte da carreira no Manchester United, um dos clubes mais populares do planeta, além de ter defendido a seleção da Inglaterra em competições internacionais. Esse tipo de contratação aumenta a visibilidade do Corinthians no cenário global. Jogadores que atuam ou atuaram na Europa passam a olhar com mais atenção para o futebol brasileiro e, principalmente, para um clube com a dimensão do Corinthians. É justamente por isso que o nome de Dele Alli começou a surgir nas conversas da torcida. O meia inglês, que teve momentos de grande destaque no Tottenham e também chegou a defender a seleção inglesa, está atualmente sem clube. Aos 29 anos, ele busca um novo projeto para retomar a carreira em alto nível após alguns anos de instabilidade. Dentro desse cenário, muitos torcedores passaram a imaginar: será que o Corinthians poderia ser esse novo destino? Além da questão esportiva, existe também o impacto midiático. A presença de jogadores conhecidos internacionalmente fortalece a marca do clube, amplia o alcance nas redes sociais e atrai a atenção de torcedores de outros países. Com Memphis Depay, Jesse Lingard e possivelmente outros nomes estrangeiros no elenco, o Corinthians começa a se posicionar cada vez mais como um clube global, algo que poucos times do futebol sul-americano conseguem construir. Claro que, por enquanto, a situação de Dele Alli não passa de especulação. Não existe confirmação oficial de negociação em andamento, mas o simples fato de o nome do jogador ser discutido entre os torcedores já mostra como o clube voltou a ganhar relevância no mercado internacional. Enquanto isso, a diretoria segue monitorando oportunidades. Jogadores livres no mercado costumam ser opções interessantes, principalmente quando possuem experiência em alto nível e podem agregar qualidade ao elenco. Dentro de campo, o Corinthians também se prepara para a sequência da temporada. O técnico Dorival Júnior trabalha com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava, buscando encaixar as peças e definir a melhor formação para os próximos compromissos. A expectativa da torcida é que, além dos reforços que já chegaram, o clube ainda possa trazer mais um nome de impacto para fortalecer o grupo. E aí fica a pergunta para o torcedor corintiano: você gostaria de ver Dele Alli vestindo a camisa do Timão? Será que o Corinthians pode se tornar um novo destino para estrelas do futebol europeu? A verdade é que, com a chegada de nomes como Memphis Depay e Jesse Lingard, o clube já mostra que voltou a ser um projeto atrativo também para jogadores de fora do país. E se depender da fiel torcida, o próximo nome internacional pode estar a caminho.
Notícias vindas do CT Joaquim Grava para o torcedor corintiano. Dorival Júnior tem reforços para este confronto contra o Curitiba na Arena Corinthians. Desde quarta-feira, Yuri Alberto e Caio César treinaram com bola e serão relacionados. Desde que chegou do Al Hilal, o atacante não teve assim tantas oportunidades para mostrar seu futebol. Foram apenas 2 jogos, hora de começar uma sequência. Já o camisa 9, esse sim tem papel fundamental. É dupla de Memphis Depay, artilheiro da temporada com 3 gols marcados. Mesmo assim, Yuri Alberto não foi o foco principal desta semana. Jesse Lingard foi anunciado, meia de 33 anos de idade, dupla de Memphis Depay, no Manchester United no ano de 2015 e 16. Hoje, jogador do Corinthians. O senhorinho do pé de rato, toca a bola, meu irmão! E ele não é a única novidade gringa não, viu? Labiad é outro parceiro de Memphis que estará na arena pela primeira vez como opção. O marroquino treinou normalmente durante a semana. Já a situação do Coxa não é das mais confortáveis. Enquanto seu adversário apresenta reforço, torcedores do Coritiba cobraram a diretoria em protesto realizado nesta sexta-feira. O principal alvo foi a gestão, ou melhor, a má gestão da SAF, no ano em que o time do Paraná voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Andrei, você acha que quando existe já uma parceria, pode fluir melhor as coisas em campo? O vestiário fica mais legal, Você né? entendeu? Você entendeu a pergunta? Eu entendi. Tem 2 casos, né? A gente vai falar de Corinthians e depois a gente pode até trazer pra realidade do Coritiba. O Labiad, que chegou... Cara, é inacreditável essa história. Inclusive, o próprio Dorival veio a público falando, isso aí não é meu, não. Isso aí não foi eu que pedi, não. Tá, vamos receber ele aqui, vamos ver o que rende e tal. Mas o Lingard já parece que passou por uma avaliação da comissão técnica e foi aprovado. E, cara, eu acho que é um baita reforço pro time do Corinthians. Assim como tava falando com a Kalinka aqui durante a matéria. A ver como o jogador chega, né? Questão física, a questão da disposição, equilíbrio muscular, porque ele tava jogando numa liga em que a exigência é muito baixa. Assim como quando a gente traz gente da liga chinesa, é claro que tem que rolar essa avaliação quando chega aqui. Mas, cara, é um negócio maneiríssimo, esse videogame da vida real que a gente está vivendo no futebol brasileiro, com jogadores que estão na televisão, muitas vezes distantes, e agora a gente vai ver aqui no estádio, cara. Isso é muito legal, um intercâmbio que eu acho que é muito interessante. E o Corinthians vai bem pressionado, né, Andrei? Porque, afinal de contas, saiu do Campeonato Paulista agora. Tudo bem, já conquistou um título esse ano, mas é isso, precisa mostrar trabalho, tem que dar resposta. Então, vamos ver como é que vai sair o time do Dorival. É isso. O que a gente pode esperar, mano? É difícil a gente falar do Lingard hoje porque é um jogador que apareceu bem no United, mas há mais de 10 anos. É um cara que durante boa parte da carreira, praticamente a carreira inteira, ele jogou ainda na Premier League, passando por clubes menores, mas é aquilo, há 2 anos estava jogando no futebol sul-coreano. Então não tem muito da onde a gente tirar informações a respeito dele, porque ele não é um cara que estava sendo convocado recentemente para a seleção também. Então não dá para poder analisar o futebol do cara, é torcer para estar certo. Mas é igual você rever aquela namoradinha do ginásio que você não vê mais porque ela deletou a rede social. Você tem uma imagem antiga dela, na hora que você vê é outra coisa. Entendeu? Tipo, e com o cara também. Por exemplo, Michel. Michel era mais bonitinho quando mais jovem. Hoje, se a mulherada encontra o Michel na hora de votar, fala, nossa, trabalhou onde? Em mina de carvão? Tava lá, tipo, trabalhando aí. Então o Lingard aí começou já a fazer trabalhos aí físicos para tentar melhorar a sua performance, para poder, inclusive, estrear. Ele já está inscrito no BID, estão falando que ele pode ser até uma opção aí contra o Curitiba. Eu não acredito nisso, porque a gente viu até o Caio acabando se machucando naquele jogo do Corinthians aí no término do Campeonato Paulista, o Caio César. Então acho que para que não aconteça a mesma coisa com o Lingard, eu acho que vai haver aí de fato uma preparação física mais adequada para que ele possa ter pelo menos uma sequência de jogos aí sem correr o risco de se lesionar. Porque, cara, é um jogador que já tem seus 30 e tantos anos de idade, é um cara que estava jogando no futebol da Coreia. Então pegar essa sequência de jogos aqui no futebol brasileiro, mesmo que ele não entre como titular, mas que ele jogue poucos minutos, com a intensidade que tem aqui dentro do futebol brasileiro, eu acho que tem que ter um pouco de cautela. Eu acho que não dá para queimar etapas. O bom nesse ponto é que fizeram um contrato curto com ele. Não é aquele contrato... também, né? Também, é um cara que vai ter aí um contrato até o final do ano, assim como o próprio Zacarias Labiad, e caso não dê certo, beleza, tá morrendo só com o salário, não tá todo o dinheiro ali alto para fazer uma contratação dessa, como fizeram já de outros jogadores, dando um contrato de 3, 4 ou até mesmo 5 anos. Então nesse ponto eu acho que a diretoria do Corinthians, tudo bem, vai fazer a aposta? Ok, mas um pouco mais de 6 meses aí para o cara mostrar serviço. Caso seja aproveitado,
se fizer uma boa performance aqui, renova por mais um ano, enfim, vai empurrando com a barriga. Mas pelo menos esse ponto, Osmar Stabile, até que enfim pararam de errar do jeito que erravam, né? Que é o jogador que o Corinthians trouxe também aí, o Zacarias Labiad. Esse é pior ainda porque ninguém viu de fato jogar. E aí a gente cria realmente aí talvez aí aquela narrativa de que o Memphis teria solicitado para a diretoria trazer o cara. Porque nada justifica, por exemplo, um jogador marroquino que ninguém viu ser apresentado no Corinthians. Tudo bem, peças de elenco, o scout dele era bom, o cara que trabalha lá, o scouter do Corinthians trouxe pro Dorival, talvez aí os números dele e por isso que o cara veio. Mas é difícil acreditar que não tenha sido o Memphis que pediu, tanto um quanto o outro. Porque o Lingard mesmo, ele estava praticamente acertado com o Remo, o Ben já falou até a semana passada aqui, existia uma expectativa de que ele fosse anunciado pelo clube paraense. Em paralelo a isso, obviamente, os empresários aí falaram, peraí, porque parece que tem uma proposta aqui da Premier League, se pintar a proposta da Premier League, a nossa preferência é ficar aqui, jogando no futebol europeu, e deram uma enrolada no Remo. Em paralelo a isso, os empresários dele devem ter comunicado a alguns clubes brasileiros que talvez pudessem mostrar interesse, e ele acabou acertando com o Corinthians e talvez sendo uma boa peça de reposição para o banco. Eu não acredito que ele venha hoje imediatamente para ser titular. Esse meio-campo do Corinthians aí tá realmente aí encaixado, apesar de não estar jogando bem, mas a gente vê jogadores da qualidade do Matheus Pereira, que caiu como uma luva, a gente vê o André também muito bem, o próprio Bidon, e aí sobra uma vaga ali para volância, ali pode ser do Raniel, enfim, do Alan, mas eu acho que o Lingard ele acaba sendo talvez uma opção aí de banco para o Corinthians inicialmente. E não sei se ele vem para ser um titular absoluto no decorrer da temporada, não. A menos que o Corinthians venda alguém. No caso, o próprio André, que está sendo cobiçado pelo Milan. Mas me chamou muita atenção, né? Porque realmente, na semana passada, especulava-se o nome dele no Remo. E assim, com todo respeito, torcedor remista, né? Mas a gente está falando de um time que sobe da Série B, né? Não tem, talvez, grandes pretensões de buscar títulos, mas sim permanecer na Série A, pelo menos desse ano, porque é uma missão muito difícil quando você vem da Série B, permanecer. E, de repente, o cara não sai, não vai pro Remo, mas vai pro Corinthians. É um salto muito grande, uma diferença muito... Aí eu não sei o que foi, empresário, quem é que trabalhou bem aí nos bastidores? O que eu acho, né? Eu acho que é mais estratégico partido de empresários aí. Não sei se tem empresário brasileiro nessa negociação, mas muito... Mano, o pessoal que você ouviu aí nos bastidores, como é que fizeram essa transação aí com o Lingard? Porque de repente ele surge no Corinthians e aliás, você já ouviu falarem dos bastidores ali, como é que ele tá treinando, como é que ele chega no Corinthians? Então, é um jogador que ele vai ter um desafio realmente físico também, porque o futebol sul-coreano, convenhamos, também não deve ser lá grande referência em termos de exigência física. De uma forma meio estratégica, assim, né? Porque ele, igual a gente falou até no programa semana passada, teve interesse do Remo, onde que acho que até rolou uma negociação e tudo mais. Eu acho que é muito estratégico de empresário também, né? De depois apresentar aos outros clubes uma proposta de um clube aqui no Brasil. Entendeu? Até porque, assim, com todo respeito ao clube do Remo, mas com certeza se ele tivesse uma outra oportunidade de qualquer time aqui de São Paulo, do Rio-São Paulo, ele iria. Então, acho que foi mais ou menos por isso. Mas é um bom jogador, vai ter que se adaptar. Acho que qualidade técnica para jogar no futebol brasileiro e despontar ele já mostrou isso, mas vai ter que se adaptar e vai ter que esperar um pouquinho. Não vem como titular, mas espero aí, né? Espero que possa dar certo. A gente consegue botar lá os números, mano, só pra gente olhar mais uma vez? E, mano, eu queria... Chama atenção... Vamos lá, aí ó, mano, foram 2 anos, né, na Coreia, 67 jogos, como eu disse, 19 gols, 11 assistências, e aí a gente já percebe que a carreira dele, me parece, né, pela trajetória, que não tinha sido muito boa no Nottingham, né, 20 jogos, só 2 gols e 2 assistências, em 20 jogos. Aí o Manchester, óbvio, ele jogou muito tempo mais lá, né, mas também, pela quantidade de jogos, 35 gols. É difícil, né, Renan? Porque é um jogador que chega hoje no futebol brasileiro, talvez com a mesma ambição que o Memphis chegou.
A gente... Me parece que o Memphis é muito mais jogador do que o Lingard. Historicamente, nesse ponto, seleção, né? Não, e outra. Geral, Não, mas ele é um cara que, inclusive, o compromisso dele é com a seleção holandesa. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes ele tá aqui meio que tocando pro lado, ele não se dedica tanto, apesar de ter sido campeão aí tanto do Paulista quanto da Copa do Brasil, foi campeão aí também da Supercopa. Mas o próprio Memphis dentro do Corinthians, é nítido que ele escolhe jogo pra jogar. Não é todo jogo que a gente vê. Por exemplo, na ausência do Yuri Alberto, o próprio Memphis aí deveria ter chamado um protagonismo que ele não chamou. Ah, mas o Dorival também errou na escalação, concordo. Mas eu acho que o jogador tem que fazer a parte dele. Eu acho que o Memphis, até em atitude dentro de campo, muitas vezes ele deixa a desejar. É um jogador qualificado, é um jogador tecnicamente aí acima do que o Corinthians tem ali, é fato. Mas na ausência de um outro grande jogador, ele tem que bater no peito. E eu não vejo ele com esse protagonismo. Agora o Lingard, que é amigo dele, ele vem pra cá, Renan, de verdade. É um cara que tá, beleza, se der certo deu, se não deu, beleza também. Ele não tem a mesma ambição que o próprio Memphis, o comprometimento dele de, tem uma seleção pela frente, eu quero jogar a próxima Copa. Não vai. O Memphis ainda tem esse negócio, porque se eu não correr aqui, o técnico tá de olho. Em algumas partidas eu preciso aparecer nos gols aí, sendo protagonista, porque eu tenho uma Copa pra disputar, e ele vai pra Copa. Agora o Lingard, cara, ele vem pra encerrar a carreira. Tanto que ele tava negociando com o próprio Remo, com todo respeito ao Remo, mas tava negociando com o Remo. Tava querendo jogar no futebol brasileiro, mas o gringo, quando vem pra cá, com uma certa idade, é muito difícil a gente ver o cara com a disposição que o Suárez teve no Grêmio, quando ele passou por aqui, que o cara realmente arrebentou. A maioria dos caras que vem pra cá é pra curtir o Brasil, cara. É pra curtir o Brasil. É aquele negócio, bater uma bola, beleza, mas eu tô afim da noitada, eu tô afim da balada. Mano, aproveitando esse gancho, já que você falou do Memphis, e não fez gol esse ano. Tá devendo o Memphis? Tá. Claro que tá. Inclusive perdendo aquele pênalti ridículo que ele perdeu contra o Palmeiras. O Memphis, eu acho que ele, esse ano, por mais aí que ele tenha também ganhado já o título da Supercopa, mas está muito longe de ser aquele jogador que terminou o ano passado ganhando a Copa do Brasil. Porque naquele período da Copa do Brasil, o Memphis marcou gol importante contra o Cruzeiro, marcou gol importante contra o Palmeiras, marcou gol importante contra o Vasco. Naquele intervalo entre jogos da Copa do Brasil, pegou aquele São Paulo dentro da Neoquímica Arena, fez aquele golaço, dando uma caneta no Sabino. Esse ano o Memphis, para mim, não entrou em campo, como muitos jogadores do Corinthians também não. E essa é uma característica que o elenco do Corinthians tem. Por exemplo, você vê o futebol que o Ranieri tá jogando. O Ranieri é outro que tá, acomodadaço, cara. O Alan, nas oportunidades que teve, também não foi bem. O Matheus Pereira teve esse período da lesão dele, que ele tá se recuperando, mas é um cara que tem me agradado. Mas muitos jogadores do Corinthians, eles estão realmente aí, andando aí em terceira marcha. O Corinthians esse ano, aí, em poucos jogos, o Corinthians engatou uma quinta marcha e poderia ter ido melhor do que foi. Por exemplo, o Corinthians perder a semifinal pro Novo Horizontino, da forma como perdeu, pra mim foi uma vergonha. Nada contra o Novo Horizontino, que tem feito uma baita campanha, mas a final do Campeonato Paulista deveria ser, se o Corinthians tivesse feito por onde, Corinthians e Palmeiras novamente. Essa era a final do Campeonato Paulista que todo mundo estava esperando. O Novo Horizontino, tudo bem, ele foi de bicão ali, com méritos aí, porque eliminou o Corinthians na bola, mas, cara, o Corinthians aí, a partida que já fez contra a Portuguesa, já não era pra ter avançado ali. Mas aí, boa parte da torcida fica aquele negócio, mas se não for no sofrimento, não é o Corinthians. O jogo que o Corinthians fez contra a Portuguesa foi uma patifaria, cara. A Portuguesa poderia ter virado aquele jogo já ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Aí beleza, passou nos pênaltis, cria aquele negócio, agora vai, porque o Corinthians é no sufoco, no Corinthians tudo tem que ser difícil. Foi engolido de novo pelo Novo Horizontino. E aí é uma crítica que eu faço ao Dorival. O Dorival, em determinados momentos, ele é muito paizão de jogador, cara. E jogador de futebol, o Michel tá aqui, ele é prova disso também. Cara, jogador de futebol, ele precisa ser meio que municiado diariamente, mano. Tem um monte de cara que é meio acomodado. Tem cara que não tá nem aí, velho. O cara tá em grande clube, ganha milhões, o cara vai pras melhores baladas, anda nos melhores carros, pega as melhores mulheres, o cara não tá nem aí pro campo. O campo pra ele passa a ser secundário. Tô mentindo, Michel? Tá, e aí, Michel? Tá mentindo, sim. Esse é um debate. O treinador precisa ser babá de jogador, irmão. Não, também não é pra... Ô, Michel, o que tá acontecendo com o Memphis esse ano? Eu acho que o Memphis, ele tá devendo sim. Eu acho que é um jogador que quando ele chega no Corinthians, eu mesmo falei que conhecendo a qualidade que ele tem, com certeza será um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ganhou os títulos, ganhou. O Mano até deu uns números que ele fez, mas acho que você, sabendo da qualidade técnica do Memphis, por exemplo, que ele faz na seleção holandesa, por exemplo, hoje os números dele mostram, ele é o maior artilheiro da seleção holandesa. Aí é um jogador que hoje nessa temporada não marcou nenhum gol, não decidiu nenhuma partida. Então, eu vendo os números do Memphis,
desde a chegada dele até hoje, na minha concepção, acho que é de um jogador que para mim não tá no top 10 dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. É sobre isso, individualmente falando. Mas falta interesse? Eu acho, interesse que o Mano falou, às vezes, escolher partida, é isso? É muito relativo, Renan, de verdade. Só que acho que a cobrança, individualmente falando, sobre o Memphis, ela tem que existir. Né? A gente, lógico, acho que você ser campeão, isso ajuda muito. Mas individualmente falando, pela importância dele no Corinthians e pelo jogador decisivo que ele é, porque os números dele, como eu falei aqui, falam por si só, ele é o maior artilheiro da seleção holandesa. Então, assim, e aí hoje, no começo de temporada, é um jogador que não marcou nenhum gol com a camiseta do Corinthians. Bora lá, Fiel, mais algumas informações importantes pra passar pra vocês aqui. Por que tá acontecendo toda essa história do Dele Alli, né? E ele já entrou na onda, tá? Então, o pessoal do meu timão aqui postou, diga-se de passagem, até um abraço aí pro pessoal do meu timão, sou super fã do trabalho deles. Postou aqui, né, o que o Dele Alli postou, ele postou um funk, aí, tá vendo? Na descrição aí da foto ele postou um funk. Funk esse que o Memphis Depay também postou em 2024, quando estava envolvido em todas as especulações aí do Corinthians. E aí ele postou o mesmo funk e entrou na onda. Então os jogadores, a torcida do Corinthians, entrou na última foto dele lá e invadiu de comentário, velho. O que tem de comentário lá na foto dele não tá escrito. Mano, ele é fera, tem muita idade boa, né? 29 anos ainda, tá sem clube e tal. É lógico, pessoal, que é uma especulação, tá? Não tô cravando nada, é uma especulação, isso não tem nada oficial, apenas pra deixar claro pra vocês, tá certo? Uma outra coisa importante também, virando a página aqui, esse Fabrizio Romano aqui, o que ele postou? Ele postou o que o Milan escreveu em relação na contratação do André, né? Então, tá até traduzido aqui, ó, o Milan não tem planos de melhorar sua oferta por André, depois que o Corinthians inicialmente aceitou a proposta pelo meio-campista nascido em 2006, tá? O Milan foi claro, o acordo precisa ser fechado em breve nas condições ou pode realmente fracassar. E aí, falou que é a proposta do Milan, o Corinthians tinha aceitado e tal e tudo mais. E como é que fica isso? Tá, o Memphis Depay, cara, eu tava até procurando aqui, eu não achei, mas o Memphis, ele fez uma publicação pro André, falou que nunca viu um talento, meio de campo tão novo com o talento que o André tem, então que ele não se preocupe com muito dinheiro agora, porque isso aí vai acontecer consequentemente, né, de uma forma natural na carreira dele, tá, então isso aí foi palavras do Memphis Depay que escreveu pro André, certo, então eu acho que o Corinthians acertou em manter o André aí, eu tinha falado isso aqui, né, cara, se os caras oferecerem isso, no mínimo vale o dobro, você pode ter certeza, mano, dinheiro, é isso, e o Corinthians voltou a campo agora, nesse domingo, para fazer o treino, né, pela manhã, né, retornos importantes já confirmados aí, já treinaram com bola, né, o Yuri Alberto e o Caio também, Caio César já voltaram também a treinar com bola, o Corinthians está ficando com força máxima aí pro próximo confronto que é contra o Coxa, né, fora de casa, e aí na Neoquímica Arena, né, e o Corinthians acho que vai ter à disposição todo mundo. Será que Jesse Lingard já vai estrear pelo Corinthians contra o Coxa? Eu acho que a estreia dele deveria ser na Neoquímica Arena, tá? Deveria, né, na torcida ali e tudo mais. E uma outra informação não tão, tão importante, só pra resenha, né, vocês lembram do Léo Natel, como é que é o nome dele? Léo Manato, desculpa, Léo Natel era atacante. Ele foi campeão, cara, campeão lá, pelo clube que ele tá defendendo, só que ele não jogou nenhum jogo, ele foi, né, não participou de nenhuma partida, ficou no banco de reserva. Tá aqui a informação, ela tem a impressão do Corinthians conquista título sem entrar em campo na temporada. Informação essa. Sem querer zoar o cara aqui, né? Mas enfim, vamos lá, pessoal. Se você chegou até aqui, puder e quiser se inscrever aqui no canal, tá? É um grande prazer ter vocês aqui. Eu te atualizo sobre o Corinthians todos os dias aqui, sem nenhum tipo de notícia sensacionalista, né? Enfim, já batemos 5.000 inscritos. Vamos fazer 30 dias de canal logo, logo. Então é um prazer ter vocês aqui, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, e vai Corinthians.